Fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo no segundo vídeo sobre a embriogênese cardíaca. Nesse vídeo eu vou falar então o inicinho do desenvolvimento do coração, como o tubo cardíaco é formado, como ele vai se desenvolvendo ao longo das semanas, que células estão envolvidas com isso. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então cola no vídeo que você vai entender definitivamente como esse processo ocorre. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então vamos ao vídeo. Ele vai falar a cardiogênese, certo? Então a gente tem aí o embrião durante a terceira semana, como a gente já comentou. Aqui a gente vê a linha primitiva, né? A gente tem aqui o nó primitivo. Dá para ver um pouco de estruturas de somitos, né? Do mescins, que vão acontecer aqui mais lateralmente ao corpo do embrião. E aqui a gente vai ver o sulco neural. Então ele vai fazer cortes para a gente poder identificar como está aí a disposição das três camadas germinativas desse embrião. Então vamos lá. Vai ver que ele fez um corte aqui mais craniano. A gente vai ver aqui então, olha só, o sulco neural. A gente tem aqui ainda a aorta, né, as aortas dorsais, a notocorda. Dá para observar aqui então os tubos endocárdicos, né, direito e esquerdo, e o celoma pericárdico, como a gente viu lá no início. Então a gente vai ver que o dobramento lateral vai aproximando essas estruturas, tá? De forma que você tem então a fusão dos tubos endocárdicos e do pericárdio. Dessa forma a gente observa, né, a cavidade pericárdica aqui vai formar naturalmente, né, o pericárdio visceral, parietal. A gente vai ver aqui o intestino inferior e aqui o mesocárdio dorsal, que ainda mantém uma ligação aqui com a estrutura do coração, beleza? Aqui então a gente já pode ver que o tubo endocárdico, né, formando o coração primitivo, coração na forma de tubo, e no final aqui a gente vê já o tubo neural formado, né, então a estrutura do embrião está evoluindo aí para a sua forma cilíndrica a partir desse dobramento. Em cima aqui vai estar a cavidade amniótica que reveste essa estrutura embrionária. Seguindo-se aí, o vídeo ele vai mostrar então como é que essa fusão dos tubos endocárdicos acontece sob uma outra perspectiva, né? Como naquela outra imagem que a gente viu. Então aqui estão os tubos, a aorta ventral e a cavidade pericárdica ao redor. Aqui a gente vê então o mesocárdio ventral, né? Ele vai se formando, olha lá, aquele formato que a gente vai falando de alça bulboventricular. E aí a gente vai ver o átrio, vai começar a migrar mais para posterior e para cima, o ventrículo mais anteriormente para baixo, né? E o bulbo cardíaco acompanhando esse ventrículo, e o local mais fixo seria então seios venosos e tronco arterioso aqui nessa estrutura. Vamos ver então que como o coração vai se desenvolvendo a partir dessas constrições, desses giros e dessas dilatações. Agora a gente vai ver o que acontece com os arcos aórticos e o sistema venoso. Então vamos falar mais da entrada e da saída do sangue aí nessa estrutura. Então daqui o seio venoso, a parte do tronco arterioso, das aortas ventral e dorsal. Então olha só. A gente pode ver aqui já a ramificação, né, das artérias. E essas artérias vão se associar aos arcos faríngeos, né, então são as artérias dos arcos. E elas vão posteriormente se fundir aqui, né, para formar a aorta, a famosa aorta dorsal. Por outro lado, a gente pode ver também o seio venoso se desenvolvendo. Então, a gente está observando aqui que o seio venoso ele vai receber sangue então das veias cardinais, vai receber sangue da veia umbilical e da veia vitelina. A veia cardinal comum ela vai então receber o sangue que vem da veia cardinal anterior e da veia cardinal posterior. E isso tudo desemboca aí no seio venoso, que seria então o ponto de entrada de sangue, né, nesse coração tubular. Aqui ele mostra durante o desenvolvimento na região do átrio primitivo, onde vai ter uma abertura pelo qual o seio venoso vai então se conectar, permitindo que o sangue que chega por aqui, né, se funda à estrutura do átrio, e aí a gente vai ver que o seio venoso cada vez mais vai se adentrando aí nesse átrio, vai formar parte do átrio posteriormente. Aqui chamados cônon esquerdo e direito do seio venoso.
E aí a gente pode observar essa adaptação, né, desse sistema venoso que vai se chegando aí. Esse seio venoso vai se associar especialmente ao átrio direito, como a gente vai observar, e dá para observar então que a veia vitelina, a gente vai ter as veias cardinais, né, que desembocam na cardinal comum, e a veia umbilical também chegando no seio venoso, como eu já mencionei. Então olha aí, a gente vê como essa estrutura vai se fundindo ao corpo do átrio, parte do átrio então é formado também pelo seio venoso. Ao final nós vamos ter aqui, mais uma vez, a veia cardinal comum esquerda, a veia cardinal comum esquerda, ela vai futuramente se transformar, né, na veia oblíqua do átrio esquerdo. E a gente tem também o corno esquerdo aqui do seio venoso, que no futuro, né, se transformará aí no seio coronário. Aqui a veia cava caudal, digamos assim, ou inferior. Aqui a gente vai ver então a superior. E o lado corno direito do seio venoso, né, vai ser, como eu mencionei, vai ser incorporado na estrutura do átrio direito. Depois, em outra imagem, a gente vai ver que ele vai formar a região lisa, né, do átrio direito. Bom, pessoal, então, acho que o vídeo termina com isso. Essa é a estrutura tubular, ainda não está muito entortadinha ainda. A gente vai ver isso em outros vídeos, principalmente na parte da septação, né, que já dá mais mudanças. E aí, eu não sei quem foi o autor do vídeo exatamente, né, um vídeo que tem uma outra língua, mas fica aí o meu agradecimento. Acho que é um vídeo dos mais didáticos que tem aí para explicar então a formação do coração primitivo. E se você gostou desse vídeo, se você gostou da explicação que a gente teve aqui nessa aula, eu peço que você dê o like aí, compartilhe com os amigos. A gente ainda está contribuindo aí para o aprendizado de vocês. Continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre um problema em relação à rotação do coração, né? Pode ser, no caso, a dextrocardia. A gente viu que durante o desenvolvimento embrionário, o coração normalmente ele vai ter constrições e giros de forma que ele fica com o seu ápice voltado para o lado esquerdo, como a gente tipicamente conhece. Mas um problema nesse giro, em vez de ele girar para a esquerda, ele pode acabar girando para a direita. E como isso acontece? Bom, se vocês observarem no vídeo, quando a gente tem o tubo cardíaco se inclinando para a esquerda, em vez de ser para a direita, no final o coração acaba sendo deslocado para o outro sentido. No caso, ele vai ficar deslocado para a direita e junto com isso vão seus vasos também. Os vasos ficam invertidos. Então, isso geraria a dextrocardia. Tá? Então, ele é um defeito mesmo da posição do coração, anatomicamente falando. Às vezes, ele está associado com ciclos inversos e isso envolve a mudança também de outras estruturas, as vísceras, né, outros órgãos, o próprio pulmão, por exemplo. Isso pode ter a ver com algumas falhas envolvendo cílios que a gente vai ter lá no nó primitivo, onde a gente tem ali a emissão de alguns estímulos que estimularão a migração de células mais para um lado do que para o outro, bem como a migração dos próprios estímulos embrionários para o desenvolvimento. Quando a gente tem a dextrocardia isolada, por exemplo, a posição normal do coração ela não vai ser acompanhada das outras vísceras. Então esse defeito ele é complicado porque você vai ter ali a transposição dos grandes vasos, uma vez que o coração às vezes ele não vai acompanhar os outros órgãos, então os vasos estão associados à posição dos órgãos, vão ficar meio trocados também. Isso, a complicação costuma ser então mais grave, tá? Mas ainda não se sabe exatamente o mecanismo que se associa a esse distúrbio. Felizmente é um distúrbio raro, às vezes ele não gera problemas, como eu mencionei, ele é descoberto às vezes no exame de imagem, mas normalmente a gente não tem esse problema acontecendo aí, ok? Bom, um desafio para vocês aqui, para vocês avaliarem o aprendizado. Durante a embriogênese cardíaca, o coração se forma a partir de uma estrutura tubular que se divide em 4 câmaras. Isso é verdadeiro ou falso? Pensa aí, pessoal. Dá 3 segundos para vocês pensarem antes de eu assinalar a resposta. Muito bem, isso é verdadeiro. Durante a embriogênese cardíaca, o coração de fato se forma a partir de uma estrutura tubular que depois vai se dividir em 4 câmaras. Então, pessoal, para essa aula sobre o desenvolvimento do tubo cardíaco, eu vou encerrar por aqui e na próxima aula vamos falar de como esse tubo de fato vai se dividir em 4 câmaras. Então, como eu já pedi para vocês, se está te ajudando, dá o like aí, compartilha com os amigos e a gente ainda está discutindo aquele caso clínico do problema do vídeo anterior. Então,
Vamos pensando aí na tetralogia de Fallot, como isso se relaciona à formação do tubo cardíaco. Posteriormente nós vamos falar também da septação do coração nas 4 câmaras e o que isso influencia aí, no caso de uma tetralogia de Fallot, uma malformação dessa estrutura, como isso vai afetar aí o sistema circulatório. Beleza? Então, pessoal, agradeço vocês por estarem comigo até agora. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza? Até mais!